Se não houver pressão popular, não vai ter cassação. Não se espantem que, se curiosamente no dia da votação da Brisa, 6, 7 vereadores aí inventem alguma viagem para tentar fugir da responsabilidade de moralizar a casa em termos de emenda parlamentar sendo utilizada de maneira errada, como foi utilizada pela Brisa. Faço parte do Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre teve aí a ótima notícia, na verdade, talvez a melhor notícia desde da fundação do Movimento Brasil Livre, que foi a criação do Partido Missão, já com votação no TSE, já credenciando o partido a participar e ficar apto para participar das eleições. E é natural que membros do Movimento Brasil Livre tentem fazer esse tipo de transição para a Missão, ainda que não tenha articulação suficiente nos estados. Se mostrar crítico ao PT, te faz um bolsonarista em potencial? Não. Qual seria o seu lado? Meu lado, eu sou do Movimento Brasil Livre. A gente se considera uma direita independente, e uma direita independente que age em torno do que acredita, dos ideais que tem, dos valores, independente de quem está fazendo a coisa errada. E eu acho que o melhor presidente do Brasil seria 3 pontinhos. Renan Santos. A vereadora Brisa Braque, o mandato dela será cassado? Para mim, o mandato já deveria ter sido cassado. A gente está, de certa forma, tendo todo acompanhamento. Eu soltei na última oitiva que não só fiz o papel e o trabalho de fazer a denúncia junto à Câmara dos Vereadores, mas também participei das oitivas fazendo as perguntas que inclusive levaram o promotor lá da Casa Vermelha a afirmar que foi um evento político. Inclusive também na última oitiva, que foi com a própria Brisa, eu fiz algumas perguntas também. Infelizmente ela ficou muito irritada, ficou ofendida e não respondeu nenhuma das minhas perguntas, pelo contrário, me xingou, me gritou. Infelizmente nada disso foi colocado a público. Ao meu ver, todas as oitivas deveriam ter sido abertas para todo mundo ver, todo mundo poder acompanhar. Espero que em algum momento isso venha a público. A imprensa inclusive pode solicitar via requerimento as atas e possivelmente também as gravações, para tirar a limpo aí tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na verdade durante as oitivas da comissão especial. Agora o que está acontecendo são os prazos finais em relação a essa comissão. A Brisa vai apresentar a defesa e o Fúvio vai apresentar o seu parecer. Tem uma coisa que ainda fica, estamos aí mais de 100 dias já desse processo, e uma coisa que acontece ainda as pessoas confundirem o que pode acontecer nesse relatório. O relatório dessa comissão especial que visa cassar o mandato da Brisa só tem duas opções: ou um parecer favorável à cassação ou um parecer contrário. Não existe nenhum tipo de outra punição em relação a isso. Outro tipo de punição, como suspensão do mandato temporariamente, apenas pode acontecer na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que isso aí já é um outro processo que inclusive foi prorrogado por falta de parecer do vereador Chagas Catarino. Então ele perdeu o prazo e o presidente foi e prorrogou por mais um mês, que é o presidente Tony Henrique, vereador do PL. Então esse processo que pode gerar algum tipo de punição temporária está acontecendo diante da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e o que está acontecendo na Comissão Especial, que é único e exclusivamente para a cassação da Brisa, está nos seus momentos finais. Inclusive a 96 fez um levantamento sobre a posição dos vereadores, o que causa um alerta, principalmente para você que está acompanhando todo esse processo e quer saber o desfecho de tudo isso. Porque a grande maioria dos vereadores não se posicionaram nem na procura da imprensa. Todos estão falando que vão aguardar o parecer do relator, outros estão falando que ainda não certificaram do seu voto, ainda que as provas sejam abundantes, sejam muito claras do que aconteceu. Então é muito importante que você, que não votou em mim, apesar de que eu nem posso votar inclusive no dia da cassação, mas se seu vereador não se posicionou ainda, é muito importante que você cobre um posicionamento do seu vereador. Quando a gente fala que existem algumas possibilidades fora a cassação, ou é só cassação? Ela poderia ter um mandato suspenso, por exemplo? Então, foi o que eu acabei de explicar. Diante da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que é uma comissão da casa instaurada, uma comissão permanente, pode acontecer algum tipo de punição de maneira determinada, de 6 meses, suspensão, enfim, até mesmo uma advertência. Mas a comissão especial que foi formada a partir da nossa denúncia no plenário só tem duas opções: parecer favorável à cassação ou contrário. Caso venha ter o parecer favorável à cassação, vai ser votado na comissão e depois esse parecer é submetido ao plenário.
A real votação da cassação da Brisa vai acontecer no plenário da casa. Então é muito importante também, que eu tô ouvindo nos bastidores, que tem vereador que vai viajar, então não se espantem que se curiosamente no dia da votação da Brisa, 6, 7 vereadores aí inventem alguma viagem para tentar fugir da responsabilidade de moralizar a casa em termos de emenda parlamentar sendo utilizada de maneira errada, como foi utilizada pela Brisa. Temos um prazo, isso vai acontecer antes do final do ano, até o próximo ano? Pelo que está se desenhando, até o próximo ano é impossível, mas pelo que está se desenhando, até o início, no máximo o início da segunda quinzena agora de novembro, já vai estar acontecendo, inclusive a própria votação no plenário. Vereador, qual é o sentimento na Câmara, conversando com seus colegas? Tem conversas harmoniosas com os colegas de Câmara sobre a questão especificamente da cassação? Bom, eu dialoguei mais com os vereadores logo no início do processo, depois eu vi que teve um certo esfriamento que é comum, as pessoas elas não pegam um tema que é muito polêmico e aquilo se torna recorrente, apesar de ter pessoas muito sérias que elas acabam ficando cobrando. E o que eu sinto, de maneira bem sincera, é que se não houver um apelo da população, de fato, para cobrar os seus representantes, possa ser que isso termine de uma maneira como eu acabei de explicar agora. Do nada, apareçam 6 vereadores que vão viajar, outros, tomam licença do mandato, mas pode acontecer, porque já tem agentes do PT articulando nos bastidores, que eu já ouvi, inclusive, para mim, uma das piores desculpas, Suelen, eu não vou falar aqui do vereador, vou poupá-lo desse vexame, mas tem vereador articulando para que a Brisa não seja cassada, ao preço de falar que se caçar a Brisa, tá me elegendo uma deputado federal. Eu nem anunciei candidatura nenhuma no próximo ano, e você pega a régua de moral de uma pessoa dessa. Ou seja, ela vê o crime acontecendo na frente dela, mas ela não vai agir diante desse crime porque isso vai beneficiar outra pessoa. Ou seja, não existe o critério de certo ou errado. O único critério é se eu vou me beneficiar ou se alguém vai se beneficiar com isso. Infelizmente, isso é a parte lixo da política que acontece. E ainda tem o outro argumento, que é o seguinte, que também é feito por essa pessoa, por esse vereador. Se caçar a Brisa, a gente vai estar dando mandato de deputado estadual para ela. Veja mais uma vez, não importa em nenhum momento desses argumentos a moral da coisa. O único exclusivamente que importa nesse tipo de argumento é a visão política, a visão ali se alguém está ganhando ou perdendo, que ao meu ver é um pensamento completamente desprezível do ponto de vista político e ético-moral, se a gente tratando aqui de dinheiro público. Então, tem agentes já articulando nesse sentido dentro da casa. Uma das coisas que eu deixo muito enfático é que, primeiro, eu nem voto no dia da votação. Eu vou ter meus 15 minutos como qualquer vereador para dar um discurso, mas não voto. Segundo, se a casa resolve moralizar o uso das emendas, é a casa que está moralizando o uso das emendas, não sou eu, apesar de ter feito a denúncia. Agora, se do contrário, 6 vereadores resolvem viajar, outros tiram licença, enfim, fogem e a Brisa acaba não sendo cassada, vai ficar decretado na Câmara Municipal de Natal que o único parlamentar, não vou dizer o único porque eu tenho certeza que tem parlamentares ali dentro da casa que vão votar favorável à cassação, mas vai ficar claro quem é um agente do sistema que trabalha para que se tenha perpetuação de corrupção e de desvio de finalidade de dinheiro público, não só dentro da Câmara, mas aqui em toda a cidade, e quem realmente está lutando contra isso. Porque se essas pessoas me enxergam como um cara que vai estar saindo ganhando porque está querendo fazer com que o certo seja cumprido, significa que quem está querendo colocar essa ideia na cabeça dos vereadores está fazendo a coisa errada e representa tudo que há de errado que a gente está tentando combater. Então, ao meu ver, se não houver pressão popular, não vai ter cassação. É muito importante essa pressão popular porque a ideia que está pairando na cabeça de muitos vereadores que estão indecisos é exatamente essa que eu acabei de narrar para vocês. Você acredita que temos uma casa imparcial o suficiente para depositar esse voto pedindo a cassação? Você acha que o mesmo padrão de má utilização das emendas não acontece com seus outros amigos por lá? Já foi levantado inúmeras vezes essa pergunta para mim, eu já respondi também inúmeras vezes. Se tiver algum tipo de ato claro de desvio de finalidade de dinheiro público, principalmente para evento político-partidário, promoção político-partidária, eu sou o primeiro cara que quer ter acesso a essas provas e eu sou o primeiro a fazer a denúncia, é só me mandar. Quando a gente fala do PT, é o seu alvo prioritário? Não, até porque, por exemplo, eu já fiz recentemente agora, inclusive discutindo dentro da casa, de maneira, obviamente, nas prerrogativas de vereador, um projeto que foi votado, salvo engano, quinta-feira, onde coloca procurador-geral do município para negociar a dívida de 5 milhões de reais.
Isso, ao meu ver, é você colocar muito poder na mão de um procurador-geral ao ponto de poder gerar a possibilidade de fazer lobby. Eu falei isso. Pode gerar a possibilidade de fazer lobby porque está botando um poder muito forte na mão de um procurador. E isso foi um projeto que veio do Poder Executivo e o vereador Aldo Clemente, ele veio discutir comigo em relação a isso. E eu fui muito veemente na minha posição. Então não é que é lado A e lado X. O certo é certo independente de quem está fazendo o errado. O errado, da mesma forma, é errado independente de quem está fazendo o errado. Então as minhas atitudes como parlamentar é lutar pela coisa certa. Os seus amigos vereadores, eles precisam temer a sua atuação? Não. É aquela. Eu ia dar um exemplo aqui. Não sei. Não, é assim, eu ia dar um exemplo, mas talvez não caiba, porque eu ia falar quem teme polícia é bandido, né? Mas assim, eu não sou policial. Mas se eu quero fazer a coisa certa, quem vai me temer é quem tá fazendo errado. Matheus Faustino, partido. Você está em que partido? Pretende sair de partido? Como é a sua relação com o presidente do partido atualmente? Eu estou atualmente na União Brasil, faço parte do Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre teve aí a ótima notícia, na verdade, talvez a melhor notícia desde da fundação do Movimento Brasil Livre, que foi a criação do Partido Missão, já com votação no TSE, já credenciando o partido a participar e ficar apto para participar das eleições. E é natural que membros do Movimento Brasil Livre tentem fazer esse tipo de transição para a omissão, ainda que não tenha articulação suficiente nos estados. Agora, não tem ainda, por minha parte, nenhum tipo de articulação política para as eleições de 26. Eu já fui questionado muito a respeito disso, não tem nenhuma pré-candidatura minha lançada. Eu estou focado em finalizar o mandato de vereador, porque é uma percepção muito forte da população de que todo parlamentar já entra no cargo pensando no próximo. Sim. E eu não quero ter essa percepção da população, até porque eu não entrei na política para fazer carreira, eu entrei na política para deixar história, deixar uma marca. E eu acho que a marca que a gente está deixando, essa marca de fiscalização e principalmente de tentar moralizar uma casa que por muitas vezes era enxergada de uma maneira errada, eu acredito que a gente está conseguindo fazer com êxito, e isso apenas em 10 meses de mandato. Então, eu acho que é muito cedo para a gente ter esse tipo de conversa, até eu mesmo ter esse tipo de articulação para tentar eleições em 26, mas naturalmente também eu já apareci em pesquisas aí para deputado federal, deputado estadual, enfim, mas não está havendo movimentação em torno disso. Quando a gente dá uma olhada aqui nas suas redes sociais, tem mais de 500 mil seguidores, segue pouca gente, é muito expressivo, entrega muitos números. E a gente sabe que o modelo dos seus vídeos, eles acabaram inspirando outros parlamentares, para não dizer copiando, né? Eles passaram a copiar e enxergar. Conta pra gente como é essa escola MBL de fazer vídeos. Vocês são estimulados a utilizar e abusar do audiovisual, ou isso é uma particularidade sua? Na verdade, a gente é conhecido por ter esse tipo de comunicação, principalmente a comunicação mais jovem. Isso, na verdade, é um meio de sobrevivência política. Ninguém aqui é multimilionário, vem de família política, não tem imprensa, não tem nenhum tipo de veículo de comunicação para tentar ter exposição. Pelo contrário, a gente faz um trabalho que consegue ter um contato direto com a população. Então esse trabalho, naturalmente, ele exige que tenha engajamento, que tenha visualização, que tenha seguidores, e a gente trabalha tecnicamente com nossos editores para que a gente produza um conteúdo que condiz aí com esse tipo de viralização. Então você vai pegar ali o Kim, o Guto, a Amanda, Matheus Batista, enfim, várias figuras do MBL que conseguem ter redes sociais muito bem trabalhados, não só em números, porque às vezes você pode ter bastante visualização, bastante impressões, que são aquelas contas alcançadas também, que a gente tem 15 milhões, 16 milhões de contas alcançadas no mês, mas eu consigo reverter isso em muitos seguidores. Isso vem muito na questão de identificação. O cara vai te seguir se ele gostar minimamente do que você está fazendo. Agora, se você posta um vídeo, sei lá, de notícia, sei lá, caiu uma bomba do Hezbollah em Israel, você noticiou você publicou ali uma notícia, noticiou algo que pegou ali 15 milhões de visualização. Aquelas 15 milhões não são visualizações suas. É uma visualização em torno de um tema
que você só repostou. A gente faz um conteúdo muito autoral. Então esse conteúdo muito autoral, de bastante opinião e se posicionar de maneira forte em temas que a gente acredita, faz com que a população se identifique com isso. Naturalmente os seguidores vêm. Falando em seguidores, agora é pergunta de rede social. Qual foi o vídeo que você fez e publicou que teve maior impacto, que você não esperava que fosse atingir outras bolhas e que você se impressionou? Deixa eu ver. Pergunta de milhões. Acho que do Péricles. Marajó também. Ilha do Marajó, Péricles. Qual foi a do Péricles? Eu encontrei ele no aeroporto e perguntei ele se ele ia pedir salve a Amazônia no governo Lula também. Agora só no governo Bolsonaro. Aí ele correu da pergunta. Eu vou receber aqui a participação da nossa audiência, que vai trazer mensagem de carinho. Deputado federal Fernando Mineiro tá aqui, tô brincando. Calma, vereador, calma, vereador. Não, eu sou tranquilo. Inclusive, eu aceito, se conseguirem montar um debate com ele, eu aceito tranquilamente. Porque lá na Câmara, sempre, a Jovem Pan já tentou, 96 já tentou, 95 já tentou, todo mundo corre debate comigo. Tô à disposição. Mas por que você distrata as pessoas? Não, você viu distratando alguém já? Vereador? Não? Provocativo? Tô perguntando. Vou trazer aqui, inclusive, sobre isso. Quando a gente procura saber sobre a sua forma de fazer vídeos, tem gente que já nomeou. E sabe qual é o nome que usam? Tática do insulto. Como é que você enxerga esse prisma, as pessoas olhando por isso? Ele começa instigando, provocando, e depois a gente não se responsabiliza com a violência que pode vir. Tá, então vamos tentar enxergar isso em exemplos. A mulher que provoca o homem bate nela, a culpa é do homem ou da mulher? Do homem. Se eu faço pergunta e alguém me bate, a culpa é minha ou de quem me bateu? Quem te bateu que perdeu Respondido. A noção não Respondido, teve então. inteligência emocional para entender. Respondido. Tática do insulto para você é um insulto à sua inteligência, então? De forma alguma. Os haters, inclusive, eles me ajudam muito a crescer cada vez mais. O que importa para mim é a percepção da população. E a percepção da população é que eu tô fazendo um ótimo trabalho. Os haters, inclusive, se continuam... eu gosto tanto dos haters, que eles me ajudam tanto, que eles criam umas coisas tão absurdas, do tipo, estão falando agora que eu tô contrabandeando cigarro eletrônico. Oi? Estão falando que... Baseado em quê, assim, só para saber? Vozes da cabeça, esquizofrenia. Dizendo que eu sou dono dos patinetes, da Jet. Então, assim, os caras criam umas teorias tão absurdas pra tentar me atacar. Disseram que eu tava sendo investigado na operação Overclean, que investigou as eleições de 2022. 2022 eu nem votei, nem fui nem candidato. Então, eles criam umas teorias pra tentar me descredibilizar de certa forma, que funciona só na bolha deles, mas pra bolha de fora, que nem é direita esquerda, mas o cidadão comum, ele olha isso e fala, caramba, se esse cara tá incomodando tanta galera, que a galera tá inventando histórias sobre ele, vou começar a acompanhar mais esse cara. E aí ele entra nos meus vídeos e vê que eu realmente faço um trabalho propositivo. Então, os haters, eles fazem parte do meu crescimento e eu amo eles de verdade. Um beijo no coração de vocês. Pedro fala o seguinte, bora Faustino, vai pro Gol RN esse final de semana, já quer saber da sua agenda. Tá sabendo do Gol RN, que é um evento do Sebrae, vai acontecer 7 e 8. Eu fui ano passado, vou esse ano também. Qual é o seu interesse no Gol especificamente? Você gosta de ir lá para... Eu conheci bastante gente que me acompanha, inclusive algumas startups que estavam no seu início aí. Tem um Pedro, que ele já foi presidente do CDL Jovem, um cara extremamente talentoso. Tem um rapaz de Mossoró também, que ele tem um aplicativo de demandas que ele está tentando conciliar isso para a esfera pública. Como, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Você tem um buraco na sua rua, aí tem um aplicativo que você vai lá, tira a foto do buraco, você já notifica a secretaria que tem aquele buraco, e a partir da foto já vem a localização, já vem com latitude, longitude, enfim, muito bem trabalhado. E são pessoas que eu não tenho acesso no dia a dia comum, eu não consigo acompanhar tudo no meu celular, porque é muito direct, mas tendo esse contato direto com a garotada aí que está empreendendo, eu consigo a partir desses eventos, então eu gosto muito de participar. Parabéns, Faustino, pelo excelente trabalho, avante Missão, a turma já está fazendo propaganda antecipada no Missão, ninguém debate com Faustino porque sabe que será humilhado com fatos e não com ideologia. Faustino tem pesquisas, números e fontes na mão, enquanto os outros têm apenas ideologias e opiniões baratas. Os caras não sabem nem onde fica as cidades do país, uma vergonha. Não entendi, se você puder contextualizar. Não é que eu fui falar de Belém e eu falei como Belém é sucateada, que eles não têm os piores índices de... Que era um favelão, alguma coisa nesse sentido, exatamente. Né? Aí... O Daniel Valência, ele subiu lá para falar, para repudiar minha fala, e ele falou que
sentia muito lá com o povo do Amazonas. Aí eu peguei e falei, Daniel, não sei se você sabe, mas Belém é capital do Pará, não do Amazonas. Faustino, tem alguma religião? Se fosse me considerar, eu consideraria um cristão. Eu sou um cara que gosta de desenvolver bastante minha espiritualidade. Inclusive, uma coisa que as pessoas me perguntam sempre em torno do cabelo é um voto que eu fiz. E próximo ano, acho que não falei isso publicamente, mas próximo ano eu vou fazer uma viagem sabática para fora. Eu quero ficar fora de redes sociais. É uma coisa que eu tinha prometido fazer quando eu entrasse na política. E porque a política, no final de algo muito pesado. E se você parar para pensar, a política por si só, ela é pueril, é frágil, assim. Ela não decide coisas muito intrínsecas da sua vida, como espiritualidade. Então, acho muito importante você conseguir conciliar as duas coisas. Você se desenvolver espiritualmente e você também ter uma atuação política. E eu tento fazer isso. Eu sou um cara mais retraído, apesar de parecer muito incisivo nos vídeos, essas coisas, eu sou um cara mais retraído. E eu gosto desse tipo de reflexão. Hoje eu não frequento muitos templos, mas eu gosto de ser minha espiritualidade, sim. Você vai ficar quanto tempo sem redes sociais? Eu tô vendo, possivelmente uns 10 dias. Será? Tu acredita que ele vai conseguir ficar 10 dias sem redes sociais? Manda aqui nos comentários, quero a participação de vocês. Vou esperar. E vai cortar o cabelo também? O cabelo só quando acontecer uma coisa muito específica e não é ganhar nenhum tipo de cargo eletivo. É porque o pessoal, todo mundo acha que se você for governador um dia, se você for deputado federal, isso e aquilo. Não tá nada relacionado a isso. Você tem intenção de ser governador? Tenho. Só não tenho idade, mas um dia, quem sabe. Quantos anos você tá com agora? Tenho 27. É muito novo. Não dá. Novinho, você tem a cara de acabado. Castigoso. Isso aí é por você. Para você chegar ao governo do estado, você precisa caminhar um pouco. Sim. Primeiro, por idade. Segundo, para agregar mais conhecimento. E a Câmara Federal seria o melhor lugar para você? Você faz essa análise? Neste momento? Eu vejo a Câmara Federal mais próxima daquilo que eu tenho como atuação parlamentar. Eu vou dar exemplos práticos aqui. Por exemplo, quando eu vou numa UPA, que tem problemas reais ali, dos mais diversos, infraestrutura. Hoje em dia, eu sou o cara que eu critico, bato forte quando eu vejo que está errado, mas eu também gosto de dar a César o que é de César quando as coisas elas realmente são solucionadas. Eu fui em todas as UPAs, 6 UBS e 3 vezes no Hospital dos Pescadores. E depois que teve a mudança do corpo clínico para a OS, não fui eu que certifiquei isso, mas eu indo em loco fiscalizar, a própria população passou para mim que realmente os atendimentos eles se tornaram a ser mais rápidos. Agora, os problemas de infraestrutura eles continuam, mofo em parede, ar-condicionado não funcionando, falta de leito, tudo isso continua ainda. Então, muitos problemas que são relacionados à infraestrutura, principalmente do sistema de saúde, que é o que eu mais fiscalizei, é muito limitado a atuação do vereador em torno disso. Vamos lá, eu tenho 1 milhão de emendas para distribuir por ano. Esse 1 milhão, eu tenho que distribuir 50% para a saúde, provavelmente vai vir assim a proposta do prefeito que está mandando em relação às emendas para casa, e o resto eu posso distribuir em outras coisas. Aí vai fazer uma festa. Curiosamente assim, eu não sei porquê, mas as coisas quando você vai comprar com dinheiro público parece que são mais caras. Então 500 mil reais, que seria 50% de 1 milhão, dá para agitar uma UPA problemas básicos de infraestrutura. E tem 4 aqui. Então, é uma atuação muito limitante do ponto de vista de entrega. Eu consigo fazer ali, expor o problema, correr atrás de solucionar o problema, mas entrega de tipo, meu irmão, pega aí 12 milhões para agitar essa UPA. Não tem como vereador. Deputado estadual, eu enxergo muito da forma que hoje funciona a Câmara. Para mim, hoje, a Assembleia Legislativa é a potencialidade do que é a Câmara Municipal em termos financeiros, não em termos produtivos. Acho que a Câmara Municipal é mais produtiva do que a Assembleia. Por que em termos financeiros? Porque você ganha muito mais como deputado estadual, você tem um auxílio saúde gigantesco, você pode contratar segurança, você tem muitos privilégios lá dentro, além do gabinete que tem cargos aí, chefe de gabinete que ganha 20 mil reais dentro da Assembleia. Então, em números financeiros, a Assembleia é mais evoluída. Só que qual é o problema? A Assembleia, assim como a Câmara, é um puxadinho do Executivo. A Câmara é um puxadinho da Prefeitura, a Assembleia é um puxadinho do Governo do Estado.
por muitas vezes, se você é um cara como eu, que gosta de ter uma atuação mais disruptiva, você acaba sendo limado lá dentro. Você acaba indo por caminhos que você naturalmente vai sendo escanteado, que é o que acontece naturalmente também na Câmara Municipal comigo. Então, também não vejo sentido em ser um deputado estadual que vai ter ali 4 milhões de emendas, eu tenho que entrar na justiça para tentar ver se parte da minha emenda vai ser executada, que acontece hoje já com os deputados estaduais, com o governo que não consegue pagar nem folha de salarial. Então, eu vejo muito limitante essas duas atuações, de vereador e como deputado estadual. Mas não significa que você não vai fazer nada. Eu estou fazendo meu papel como vereador. Não significa que se eu fosse deputado estadual eu não iria fazer nada. Eu ia fazer meu papel como deputado estadual. Agora, as prerrogativas de um deputado federal são maiores. Inclusive, o empenho das emendas são maiores, são 40 milhões de emendas para você distribuir anualmente. Se você faz a coisa certa, sem ficar pegando, o que é o que a maioria dos deputados em todo o Brasil faz, né? Principalmente no Nordeste. Você pega as emendas todos os anos, deputados federais, e sai comprando, em ano de não eleição, os votos ali no varejo, né? Você vai comprando ali prefeituras e etc. E depois, quando chega um ano antes da eleição, você sai comprando no atacado, você sai comprando todo mundo. Desviando dinheiro, geralmente payback de 20%, 15% aí. Payback, pessoal, é o seguinte: o deputado manda 10 milhões, tem que voltar 15% desses 10 milhões. Isso é um payback de 15%. Então, se você tem 40 milhões de emendas, que é o que a gente vai fazer, a gente faz a coisa certa, e distribui 40 milhões de emendas, por exemplo, para a saúde, você transforma a saúde de uma cidade. Literalmente. Então, a atuação do deputado federal, além de você não ficar tão limitado, porque é um congresso, tem 513 deputados, e ali tem vários tipos de articulações que você participa, você não fica tão limitado como uma Câmara Municipal, como uma Assembleia Legislativa. Então, eu acho, e com todo isso que eu categorizei aqui, que a atuação do deputado federal, para o que eu faço, fiscalização, entregar coisas na ponta, é muito mais eficiente do que o mandato do deputado estadual. Mas, mais uma vez, não significa que se eu fosse um deputado estadual eu não iria fazer nada. Só que eu sempre gosto de ponderar essas duas colocações e eu deixo muito claro para o meu público também. Agora, o que vai acontecer em 26, aí vamos aguardar e ver se a própria população também vai querer, né? Eu posso estar hoje muito bem em torno de popularidade, as pessoas gostando do meu trabalho, mas pode ser que próximo ano eu não esteja, ou esteja ainda mais, não sei. Faustino, eu já entrevistei muita gente. E a conversinha é essa sempre. Estamos avaliando, não, eu vou escutar a voz das ruas. Aí o projeto já está todinho pronto, se brincar já tem até a fotografia do card, deputado federal. Mas aí vou deixar com a nossa audiência. Sinceramente, eu queria ter tudo pronto assim. Eu confesso que estou bem aflito em torno de 26, de verdade, assim, de coração. Por que você tem algum desejo específico? Porque não vai depender de mim. Possivelmente as decisões. Então, um abraço pro partido. Você que está aqui acompanhando, pode deixar o seu joinha, pode compartilhar o link no seu grupinho e pode, obviamente, se inscrever no canal. Tem gente perguntando aqui sobre o Missão. O Missão foi aprovado ontem? Foi isso? Foi. Qual é o número do Missão? Já está definido? 14. Não falamos ainda sobre Natália. Qual é a treta de Natália? Natália estava quieta, sozinha, só ela apoiando a galera que foi gritar lá no protesto do Midway. Aí Faustino viu uma oportunidade de pegar no pé dela. Por que isso, Faustino? Não do pé dela, né? Eu vi a oportunidade de não manchar o nome do nosso estado. Se a polícia militar do nosso estado a mando da governadora, com muita resistência, parte de vários policiais, resolve dar uma honraria para Natália Bonavides e tempos depois ela está pedindo o fim da polícia militar e está corroborando ali com um grupo de militonto ali pedindo o fim da polícia, ao meu ver isso é uma atitude completamente desprezível por parte de um parlamentar que recebe dinheiro público e representa o estado. Então a partir disso a gente entrou com requerimento pedindo a revogação da honraria dela. E as pessoas, eu vi muito comentário, o pessoal ficando, fiquei pasmo, surpresa, etc. Eu não fico surpreso de forma alguma. O histórico da Natália Bonavides é em torno de defender bandido, eu reafirmo isso, sem medo de nenhum processo. Só pegar as votações dela dentro da Câmara dos Deputados. Ela votou contra a rigidez de aumento de pena para quem mata policiais. Ela votou contra o aumento de pena para crimes hediondos. Ela votou contra o fim da saidinha. Ela votou contra, na verdade ela faltou o dia, né? Ela nem se absteu, ela faltou o dia da votação de castração química para quem é estuprador. Então, todas as sinalizações que a Natália Bonavides faz em torno de combate ao crime, votou contra o pacote anticrime. Então, todas as sinalizações que ela faz em torno de combate ao crime, todas são em favor daqueles que fazem coisa errada. Todas são em favor do bandido. E o que aconteceu lá no Rio de Janeiro,
óbvio que em pequenas proporções aconteceu também na Alesp, e aí em torno só de militantes mesmo da esquerda, quando teve a privatização da Sabesp, porque eles tentaram quebrar a Alesp, teve policial que saiu com pedrada no rosto sangrando, dedo quebrado, enfim, com vários tipos de vandalismo. A Natália Bonavides fez vídeo saindo em defesa do pessoal da UP que fez toda essa baderna lá na Lesp. Então, todos os momentos que a Natália Bonavides teve a opção de se posicionar em favor da polícia, ela se posicionou em favor do bandido. Então, levando em consideração todo esse histórico e o que aconteceu agora de maneira lamentável lá naquela manifestação bem flopada que eles fizeram no Midway, e a gente entrou com um requerimento pedindo a revogação desse título que ela recebeu. Mas tem vídeo dela cantando? Ela, o Daniel Valência e a Brisa convocaram a manifestação, eles chegam lá, os manifestantes que são parte ali do núcleo duro deles, de militantes, que sempre estão participando desses eventos que eles fazem de manifestação, estavam gritando coro, isso aí todo mundo viu, foi repercutido em toda a imprensa. Em nenhum momento ela foi à imprensa falar, pessoal, ó, eu não corroboro com esse tipo de discurso. Não, pelo contrário, só fingiu que isso não aconteceu. E aí, nem os parlamentares de esquerda dentro da Câmara se posicionaram em torno disso depois que veio toda a repercussão negativa por parte da população. Isso só mostra, mais uma vez, que eles se envergonham não por ter pedido o fim da Polícia Militar ou por estar naquela situação, mas por perceber que foi uma medida impopular. Porque se dependesse deles, realmente não existiria Polícia Militar e talvez não existiria nem opositores políticos. Aí a semana chegou até a falar que não, era só uns doidinhos lá que estavam gritando o fim da Polícia Militar, mas veja só, mais uma vez, o governo Lula tentou colocar aí um pacote para aumentar a pena para quem é faccionado. Isso é uma manobra completamente desprezível também. Sabe por quê? Diga Porque lá. quando teve realmente votação para, por exemplo, aumentar crimes hediondos ou tentar tornar faccionado terrorista, o PT se colocou contra. Inclusive tem uma própria PEC agora na Câmara também para ser articulada que torna faccionado terrorista. Que, ao meu ver, seria o mais correto a se fazer, porque o cara que arranca a cabeça de outra pessoa e promove a sua própria lei dentro de um tribunal que eles criam, que é chamado Tribunal do Crime, esse cara não é um criminoso comum. Esse cara tem que ser interpretado e tem que ter leis muito mais severas para ele. A narrativa da esquerda é que se a gente coloca um rótulo de terrorismo a facções criminosas, a gente está dando supostamente uma permissão para Trump invadir o país. O que você acha dessa narrativa? De forma alguma. Vou dar exemplos aqui. Alguém já viu os Estados Unidos invadir Israel e matar todo mundo do Hezbollah? Eu acredito que todo mundo queria ver isso, mas ninguém viu. Então isso não iria acontecer no Brasil e eu iria ficar muito feliz se isso acontecesse. Sei lá, a tropa dos Estados Unidos entrasse lá no Complexo da Maré e derrubasse todo mundo do Comando Vermelho. Mas isso não vai acontecer, infelizmente. Essa narrativa ela cai por terra com exemplos muito simples. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando defender os eleitores dele, que são esses eleitores que são os bandidos, a troco de tentar colocar uma cortina de fumaça passando num projeto que não tem nenhum fundamento, nem pé nem cabeça, que eles mesmos já votaram contra no passado. Então, sempre, mais uma vez, que tem uma percepção negativa da população, porque a maioria da população, na própria Quest que saiu, o que a população achou da operação no Rio de Janeiro, a população apoiou os policiais e apoiou a operação. Então eles viram que isso pegou mal em termos de opinião pública e aí tentaram voltar atrás colocando isso aí agora, mas é só olhar os fatos que você vê que isso aí se desmonta por si só. Faustino, já entendi as suas inúmeras críticas ao governo que está posto, que não é a primeira vez também, nunca acabou com problema, mas dizer e se mostrar crítico ao PT te faz um bolsonarista em potencial? Não. Qual seria o seu lado? Meu lado, eu sou do Movimento Brasil Livre, a gente se considera uma direita independente e uma direita independente que age em torno do que acredita, dos ideais que tem, dos valores, independente de quem está fazendo a coisa errada. Mesmo que seja para perder seguidores, inclusive. Recentemente, quando o Nicolas votou a favor da PEC da blindagem, eu fiz um vídeo, eu fiz uma publicação batendo no Nicolas, perdi 1.000 seguidores, depois fiz outro vídeo, perdi mais 2.000, mas coloquei minha posição, porque eu não me importo se eu vou perder seguidores ou não, importa que eu estou defendendo o que eu acredito. Mas te coloca mais próximo a Bolsonaro? Não, acabei de falar, Nicolas é uma das figuras mais imponentes aí pro bolsonarismo, o próprio Bolsonaro a gente bate direto também. Quem é hoje a sua referência? Quando fala de, eu acho que o melhor presidente do Brasil seria... 3 pontinhos. Renan Santos.
Você concorda, discorda? Coloca aqui nos comentários. Vamos voltar à interação? Bota aí. Você sabe que só porque eu fiz esse questionamento as pessoas vão tirar uma ideia prejudicada da minha pessoa, né? Mas não tem problema, pode deixar aqui nos comentários. O partido... tem gente perguntando do Partido Missão. E questionando sobre os candidatos. A gente já tem isso, algo definido? É muito... sendo bem pragmático e bem transparente com você que está acompanhando, você que está com grandes expectativas. Existem, para quem acompanha a política, para quem a própria Sueli que é jornalista, enfim, sabe muito bem o que eu vou falar agora. Para você conseguir eleger deputados, você precisa de uma boa nominata. E eleger um deputado não é só apenas o deputado mais votado, não é isso que acontece. Existe um coeficiente, que seria o valor de votos que você precisa conseguir de uma cadeira. Aqui no estado do Rio Grande do Norte é um dos maiores do Brasil, é o quarto. Uma cadeira de deputado federal no estado do Rio Grande do Norte hoje é 230 mil votos. É muita coisa. Muita coisa. A legenda para deputado federal teria que ter 9 candidatos para fazer 230 mil votos. Chegando a esse número, o deputado mais votado na legenda se elege. Em um contexto que a gente não tem ninguém, a gente tá falando MBL, tá? Não tô falando Missão, Alô, União Brasil, tô falando MBL, Movimento Brasil Livre. A gente, enquanto Movimento Brasil Livre, se fosse lançar um candidato e, se possível, porventura, no futuro próximo, eu saísse da União Brasil e fosse pro Missão, eu teria o que o pessoal chama de cabeça de chapa, que é aquele que puxa voto. Que atrai, não é? Exatamente. Mas e os restos dos votos viriam da onde? Vamos ser sinceros, ninguém é criança aqui. O cara que tem 15 mil votos para deputado federal, ele quer no mínimo aí 10 mil reais por mês. Ele quer uma estrutura mínima para poder ser candidato. Você está sendo econômico, inclusive. Tô sendo bem razoável. É. Ele quer uma estrutura mínima para ser candidato. A gente não tem estrutura mínima para oferecer para ninguém. Então, basicamente, a gente sairia para um suicídio. E qual é suicídio? Eu saio para puxar 200 mil votos e contar com uma sobra eleitoral que não acontece há anos aqui no estado. Então, basicamente, eu teria que puxar 200 mil votos sozinho, que é algo que só aconteceu 2 vezes na história, acho que João Maia e a Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, salvo engano, retém aí a votação histórica para deputada federal, mais 220 mil votos. Teria que ter a grandiosíssima sorte de fazer mais 200 mil votos e contar ainda com a sobra dos outros partidos para ver se faria uma cadeira no União Brasil, no Missão. Então são possibilidades extremamente remotas do ponto de vista prático. Agora, tem quanto tempo? Menos de um ano. Menos de um ano para a eleição, menos de um ano ainda para pré-campanha e campanha. É trabalhar com o imaginário agora. Essas são as cartas dadas. O jogo é esse. E com esse jogo a gente vê o que pode fazer. Como fazer essa distribuição dos 40 milhões e garantir que o dinheiro não caia dentro do ralo da corrupção? Como você evitaria isso? Henrique faz o questionamento. Caso você fosse deputado federal, que teria à disposição 40 milhões em emendas, o que você faria? Só falando aqui também pro Ministério Público Eleitoral e pro TSE, que a gente está trabalhando aqui no mundo da subjetividade, nada concreto, nada objetivo, exatamente. Bom, fazer basicamente o que eu já faço hoje, que é fiscalizar e rastrear para onde está indo o dinheiro. Inclusive, uma das propostas do STF em torno da emenda PIX é justamente essa falta de transparência, essa falta de você conseguir ter o rastreio para onde está indo esse dinheiro e como foi gasto. Pra você ter ideia, tem uma emenda empenhada, acho que é em torno de 8 milhões da Natália Bonavides, foi uma emenda articulada de bancada para SBTU, para a construção de algumas estações e reformas de outras também. Todas essas obras estavam paradas, a gente identificou isso, puxou todos os contratos, todo o processo da emenda e a gente conseguiu acionar a CBTU e acionamos também a Justiça para dar um esclarecimento do porquê tinha parado. A gente teve uma resposta em torno falando que a empresa que tinha sido contratada descumpriu aí algumas cláusulas de contrato e a partir disso a gente fez mais um requerimento e as obras hoje, por exemplo, voltaram. Então não era nem uma emenda minha, a gente conseguiu fiscalizar a emenda e fazer com que a obra voltasse de uma emenda que foi emenda federal. Então, naturalmente, isso já aconteceria também com as minhas emendas e muito pior, porque o parlamentar que tem a prerrogativa de empenhar a emenda, ele também tem os critérios mais objetivos de você fiscalizar aquela emenda. E como é um contato direto, por exemplo, se eu vou sei lá, fui em Parnamirim só tem uma UPA, e eu chego lá em Parnamirim e empenho 10 milhões de emenda para fazer uma nova UPA, e isso articulado com a prefeita,
naturalmente, todo esse caminho, principalmente quando a emenda for empenhada e tiver a execução da emenda, a gente vai acompanhar todos os trâmites. Aí, a partir do momento que está no caixa da prefeitura os 10 milhões e esses 10 milhões somem e a UPA não aparece, a gente sabe quem é o culpado. Eu empenhei a emenda, a prefeita assumiu com os 10 milhões e os 10 milhões tem que ter alguma explicação lógica. E o que faz? Judicializa, expõe para a população, mas principalmente judicializar, e é o Ministério Público que vai fazer o trabalho de atuação dele de órgão de controle. Então, é muito simples esse tipo de fiscalização. É natural também esse tipo de pergunta, porque como se talvez ele tenha feito o cálculo, né? 40 milhões, 8 deputados, 40 milhões por deputado, e cadê esse dinheiro que a gente não vê nada sendo executado aqui no Estado? Como eu falei, se você voltar aí, eu acho que uns 15 minutinhos, como é que funciona naturalmente o uso das emendas aí? Talvez você coloque... Acho que o YouTube tem um IA já, que é descritivo, né? Você coloca payback, ou então coloca emendas parlamentares, ou coloca aí compra no atacado, que você vai ver aí que naturalmente os deputados fazem. Por isso que o dinheiro das emendas, eles somem. Mas tem o Stives, por exemplo, que ele faz muito bem esse trabalho de fiscalização, de transparência, etc. E é naturalmente o trabalho que o parlamentar também deve fazer. Não é porque ele está empenhando a emenda que ele está se isentando da culpa. Se ele empenha a emenda de 10 milhões, essa empenha some, nada é executado, ele também não faz nada, a culpa também é do deputado. Talvez até o deputado tenha ajudado a assumir esse dinheiro. Então, é muito importante que o deputado ele faça todo o processo do trabalho dele. Ô Faustino, falando em processo de trabalho, eu vi que você costuma fazer isso de uma forma até rotineira, prestado contas. Quando a gente fala do mandato hoje, que não completou nem um ano, do vereador Matheus Faustino, a gente está falando de que tipo de projeto de lei e de quanto de economia, porque eu já vi alguns boletins seus falando, esse mês eu economizei tanto. Estamos falando de quantos montantes? De que montantes? Eu economizei uma BMW X1 Zero aí, mais de 200 mil reais. Infelizmente, eu gostaria que esse dinheiro pudesse retornar de alguma forma, sei lá, para algum tipo de benefício, sei lá, uma compra de uma ambulância, mas infelizmente não retorna, esse dinheiro fica na casa e possivelmente é gasto com outras coisas. Mas eu estou fazendo a minha parte, principalmente cumprindo aquilo que eu falei em campanha. Outra coisa também que a população tem muita percepção, e eu também tinha disso quando eu era apenas um cara que olhava de fora a política, é que os políticos falam algo na campanha e depois eles não cumprem. Então, ainda que eu me sacrifique, você pega folha ofício A4 no meu gabinete, eu tiro do meu bolso. Eu posso ter reembolso disso, mas eu não tiro. Eu não pego reembolso. E por quê? Porque eu falei que eu seria o parlamentar mais econômico e mais produtivo, e eu estou buscando ser. Então, hoje eu sou o parlamentar mais econômico. Produtivo você vai depender de inúmeras métricas do que você pode considerar produtivo, mas sem sobre dúvida eu sou o que mais fiscaliza, sou o que mais protocola ofícios. E estou cumprindo até então com o que eu faço. Já economizei 200 mil reais. Não uso plano de saúde, dou o meu aumento de salário. Plano de saúde, todo parlamentar tem acesso a R$ 1.500 de plano de saúde. Eu acho que se você for acima de 30, 40, 50 anos, tem um pouquinho mais. Eu não utilizo, eu pago do meu próprio bolso, porque para mim não faz lógica. Se a dona Maria, que paga meu salário, paga meu plano de saúde, está esperando 3 horas na UPA, 4 horas na UPA, ao preço de que ela também está pagando meu plano de saúde de R$ 1.500. Então eu não uso por uma questão mais moral minha mesmo. Não acho errado quem usa, é uma questão moral minha. Não uso o veículo alugado da Câmara, não pago minha gasolina com a Câmara. Eu descarto tudo isso aí, não alugo o computador. Os caras sofrem aí para comprar os computadores deles. Tem que passar lá no cartão aí, todo mundo. Não alugo nada. A impressora que eu tenho é a impressora que a própria Câmara fornece. O computador da recepção é a Câmara que fornece. Fiquei aí bastante tempo no meu gabinete, dos primeiros aí 8 meses, às vezes sem cadeira. O teto caiu do meu gabinete. Tive que fazer prensa lá para os caras poderem consertar. Minha porta não tinha nem trinco, mas toquei o mandato, porque o importante é fazer o trabalho, e a maior parte do meu trabalho não é no gabinete, é fora dele. Então eu me coloquei a ser o cara mais econômico e estou conseguindo ser até agora. Que projeto você destacaria da sua autoria? Inclusive um projeto muito importante, já foi aprovado em todas as comissões, está para ir para a pauta do dia. Esse é um dos problemas de ser esse cara que fica meio escanteado por ter uma atuação mais veemente, por não ser base, enfim, não ser oposição, não ter muito diálogo ali. Um PL da CAERN, que multa a CAERN quando abrir buracos e não fechar. Possibilita a prefeitura ir lá tapar o buraco e passar o custeio desse buraco para a CAERN e ainda aplicar uma multa de 10% em cima do custeio. Isso é uma maneira que a gente pode tentar
travar esse abuso da Caerne aqui no município, que por muitas vezes a prefeitura, inclusive, passa um asfalto novo e no outro dia a Caerne tá lá arrancando o asfalto novo e deixando uma buraqueira lá, como você já costuma acompanhar aí cotidianamente. Então, esse projeto, ele vem literalmente para dizer para a Caerne que aqui não é bagunça e que eles vão começar a pagar a continha desses amortecedores que ficam quebrando aí na cidade. Agora, vai depender de uma articulação para ir para a pauta do dia, e para a pauta do dia vai ter a primeira discussão, a segunda discussão, aprovado, vai para a sessão do prefeito. Prefeito, como é o seu diálogo com o prefeito Paulinho Freire? Vocês são do mesmo partido. Existe uma conversa? Se você botar aí no telefone agora e fazer uma ligação para o prefeito, ele vai te atender? Atender eu acho difícil, mas estava perguntando aqui o que ele está achando do programa, brincadeira. Pode perguntar. Prefeito, está disponível também aqui. Aí vamos recortar essa parte aqui e vamos passar como se fosse verdade. Mas tem um diálogo muito aberto com o Paulinho, inclusive respeito muito ele enquanto político pela razão dele cumprir com palavra. É um desafio que eu sempre gosto de fazer aqui com quem fica falando que eu sou base do prefeito. É um desafio simples. Tem quantos cargos? Exatamente. Eu duvido alguém apontar um cargo meu, uma indicação em qualquer secretaria que seja, qualquer indicação de prefeitura aí que seja. E eu duvido alguém apresentar um vídeo meu pedindo voto pro Paulinho em primeiro turno. Duvido. Mas no segundo turno teve. Voto que eu pedi quando era um contexto de Paulinho versus Natália Bonavides. Eu não ia me isentar de ir pelo caminho mais lógico. Mas em primeiro turno, se o cara realmente... Tem outra fake news que ficam soltando. Ficou dizendo que eu recebi 30 mil reais do Paulinho na campanha. Paulinho pegou 30 mil reais do bolso em espécie, chegou pra mim, Faustino, peguei 30 mil reais. Vamos lá. Explicar aqui pra galera que é desentendido o que acontece. Em eleições municipais, geralmente, não é via de regra isso, mas geralmente, o valor do fundo eleitoral vem para a campanha executiva. E a campanha executiva distribui para a eleição legislativa. No caso, vem para a campanha majoritária, ou seja, o candidato a prefeito. Exatamente. Vem para o prefeito e o prefeito distribui para os candidatos a vereadores, simplificando. O valor que eu recebi da campanha do Paulinho Freire, da prefeitura, foi o mesmo valor que o tio do Bujão recebeu por ser candidato pela União Brasil também. Todos os vereadores da União Brasil receberam o mesmo valor, que é algo em torno de 30 mil reais. Agora vamos fazer uma inversão dessa colocação de uma maneira pejorativa como colocam. Ficou dizendo que eu recebi esses 30 mil reais do Paulinho. Natália Bonavides, como campanha majoritária, como candidata a prefeita, recebeu um fundo eleitoral bem gordo, porque o Partido dos Trabalhadores é o que tem o maior fundo eleitoral, e repassou para vários parlamentares também do Partido dos Trabalhadores. Certo. Daniel Valles recebeu mais de 70 mil reais, que já seria mais do dobro que eu recebi na campanha. Brisa recebeu também mais de 100 mil reais, salvo engano. A Brisa, outras candidatas que eu nem lembro aí de cabeça, receberam todos da campanha majoritária. Aí eu pergunto, se o Paulinho da campanha tirou 30 mil reais em espécie do bolso e me deu, então a Natália Bonavides tirou 70 mil reais e distribuiu também para a companheirada? É óbvio que não. O que aconteceu aqui é um processo eleitoral que acontece em todo lugar do Brasil, que é completamente legal e que inclusive deu nem para pagar direito o material de campanha. Para quem já trabalhou com campanha, sabe que 30 mil reais você não faz uma campanha digna. Não. Principalmente uma campanha aí completamente vitoriosa, sem nenhum padrinho político, sem apoiar nenhuma majoritária, primeira vez votando e participando de eleição e num contexto completamente difícil, onde tinha na minha legenda 9 vereadores. Fui lá e fiz 5.195 votos sem comprar um único voto. Então, todos que tentam colocar aí que eu recebi 30 mil reais do prefeito, faz esse recorte aí e envia pro hater, que é mais um aí que ele tá fazendo esse favor pra mim. Tu faz um favor também pra mim. Você se inscreva no canal se tu não for inscrito ainda. Você pretende em algum momento realizar a fiscalização sobre a orla e os quiosques da Redinha? Você tá falando do mercado, né? Isso é que, Savim, que foi de fato, foi feito... oficialmente entregue para um determinado momento e depois a turma que trabalhava lá não conseguiu adentrar e o espaço está fechado. Eu estou aguardando um ofício que a gente já encaminhou para a secretaria. Em relação... Ele perguntou o mercado da Redinha também? Ou não? Não, isso foi acréscimo meu, inclusive. Ah, tá. Bom, em relação àquela obra dos quiosques que está ali na Praia do Meio, a gente já enviou um ofício, está aguardando resposta. Não havendo resposta, eu já vou em loco fiscalizar. Eu sempre faço isso, geralmente, quando é obra parada. A gente envia primeiro um requerimento, no caso, quando não é competência do vereador, nesse caso, que é uma competência minha, a gente pode enviar ofício. Em relação ao mercado da Redinha, não sei se é porque as pessoas elas só acabam vendo a coisa mais polêmica, né? Com certeza alguém viu os vídeos do Mineiro aí, viu alguma fala em cima da Brisa, do Daniel Valença, mais polêmicas aí
sei das invasões, etc. Mas a gente já foi no complexo da Ridinha lá, já fiscalizou, já mostrou ponto a ponto como é que funciona e do porquê dele estar parado hoje. A prefeitura deu prazo? Não tem um prazo determinado ainda. Mas tem esse vídeo, pesquisa. Se você olhar no YouTube é mais fácil, porque você pesquisa só o mercado da Ridinha, vai aparecer mais fácil. Aqui no Instagram você vai ter que descer muitos vídeos aí, que como nossa comunicação é muito produtiva, é mais de 3, 4 publicações por dia. Aproveitando nessa questão de fiscalização de obras, o ex-prefeito, agora ex-prefeito, Álvaro Dias, deixou algumas obras inacabadas. O Hospital Municipal de Natal é um claro exemplo. Ficou muito nítido que ele colocou, fez uma celebração para dizer que estava entregue, mas só tinha uma placa. Seu mandato tem feito alguma coisa para fiscalizar essas obras da gestão passada? Inclusive já fiscalizamos a obra do Pontilhão, já passamos também o retorno que tivemos da STTU e, ao meu ver, um retorno um pouco vazio assim do ponto de vista de retorno da obra, não tem um retorno muito específico, não tem nada determinado, apenas a série de alguns aditivos que vão aumentar a obra em mais de 5 milhões de reais. Uma obra que, salvo engano, era em torno de 15 milhões, vai lá para mais de 20 milhões. Em relação ao hospital público, a galera fala, por que você não fala do ex-prefeito? O pessoal acha que eu tenho algum tipo de compromisso com algum político. Foi feito a inauguração por maneira eleitoreira, claramente, assim. O hospital não foi finalizado, ponto. O hospital está em fase de finalização, tem uma previsão para esse ano, já passou para o próximo. Eu não tive acesso ainda ao interior do hospital. Eu estou conversando com a CEINFRA para ver como a gente faz uma investigação, eu sou um detetive agora. A gente faz uma fiscalização. E, sem sombra de dúvidas, é alvo da nossa fiscalização, tá na nossa lista. Inclusive, se você não sabe como é que funciona as nossas fiscalizações, tudo a gente parte em demanda do que vocês mandam. Eu tenho um site chamado vereador.com.com, Vereador Faustino, Matheus Faustino ou Faustino? Vereadorfaustino.com, lá tem um botão bem grande, denuncie. Você pode também entrar no meu link da bio do Instagram, tem lá também, faça sua denúncia. E todas as denúncias tem um balanço semanal, onde é colocado ali o maior número de denúncias em torno de algum problema. Então isso aí a gente faz uma seleção e faz isso de maneira muito categorizada. Então se você tem alguma denúncia, alguma demanda muito exigente, muito urgente, pode mandar nesse canal de comunicação aí que a gente tem em torno de denúncias que a gente vai estar averiguando. Eu abri aqui para ver se funcionava, viu? Pode olhar. Porque o do INSS estava tendo a CPMI não funcionava. Tava vendo aqui porque a gente já faz a reclamação com quem pode resolver, né? Quem tá aqui, que tá aqui cumprindo a jornada 3x3, né? E é diária. Quem mais fala aqui, ó... Tá funcionando, então usem e abusem, pessoal. Então é isso. Obras paradas da gestão passada, que essa gestão não conseguiu andar. A gente tem o mercado da Ridinha. A orla tá de brincadeira, né, Faustino? Porque a gente tava esperando. Lá falta iluminação. As pessoas. Como é que um turista vai frequentar? Como é que um popular vai estar ali à noite se não tem iluminação? E é básico. Depois eu te conto melhor sobre isso. Então quer dizer que você está de olho nessas coisas que foram entregues e não foram assumidas ainda. Sobre Deus, inclusive fiscalizando, só olha o nosso perfil. Vou dar mais uma dica para vocês. Jerônimo Câmara. Atrás do Ceasa é uma obra que foi do PAC da Copa, mas de 2014. Ali, só Jesus Cristo na causa. Você está desesperançoso com aquilo? Não, eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso aí também. A maioria das obras que você falar aqui eu já gravei já. E não tem uma previsão daquilo? Não, porque ele foi do PAC, talvez... Foi no PAC, a nível federal, tem mais de 1.800 obras paradas do PAC. É mais de, salvo engano, 10 bilhões de reais. Então, o governo federal agora do Partido dos Trabalhadores está com previsão de um novo PAC aí. Eu não verifiquei se colocaram a obra ali, que ali era para ser um processo de drenagem que ia sair lá no quilômetro 6. Não tem previsão de término porque não tem execução de orçamento para ir para ali. Então, até o governo federal resolver tentar readequar todas essas obras aí não vai ter nenhum tipo de previsão. Mas aí confie de novo, Partido dos Trabalhadores. A turma aqui, Alisson está perguntando, você tem previsão de congresso do MBL em João Pessoa? Sinto uma presença muito fraca do movimento aqui. Não tem previsão de congresso, mas nas férias agora, no recesso que a gente vai ter parlamentar, eu vou fazer as principais capitais do Nordeste levando toda a galera. Então, fiquem atentos aí nas minhas redes sociais que a gente vai divulgar. Quem mais por aqui? Isso, Savim, coloquei aqui o mercado da Ridinha, incluso.
é porque ficou muito bonito, mas não adianta ser bonito se não funciona, né? Se fica de portas fechadas. Faustino, o desânimo é normal, todos nós passamos por isso, mas uma hora passa. Sua história com a gente no movimento é uma das mais bonitas. Um dia tu será presidente pela missão. Aqui não tá profetizando. Você recebe ou não? Amém. É o podcast, lê superchat para o convidado. A gente lê tudo aqui, Gabriel. Pode mandar seu questionamento. Agora, ele querer responder, aí ele quem diz. A turma já está trazendo aqui coach. Não desanime nunca, Faustino. Ó céus, ó vida. Temos mais aqui. Faustino tem notícias sobre a Caerne. E Faustino, como anda o projeto Leve Poços? Não entendi. É um projeto do MBL que a gente está fazendo no interior aqui do estado, lá na comunidade de Panguaçu, uma comunidade chamada Angélica. A gente levantou um poço, a gente cavou, né, levantou a estrutura. E tudo de maneira com recurso privado, nada de dinheiro público. A gente vai criar uma atmosfera, um ecossistema naquela região, nessa comunidade de Angélica, são aproximadamente 60 famílias, onde a gente vai pegar essa pequena vila, que a maioria das casas são em barro ainda, a fonte de renda dessas pessoas é a Bolsa Família. A gente cavou esse poço para fazer toda uma distribuição em mais de 3 hectares de agricultura, para que eles comecem a produzir e aí comecem a vender para várias distribuidoras, Ceasa e etc. A gente já fez algumas estimativas, a gente já finalizou a primeira parte, que seria cavar o poço, conseguir chegar em água boa, criar a torre, pegar a energia solar e colocar para bombear a torre e não depender de energia local. E a gente está terminando agora a última fase, a penúltima fase, que vai ser o plantio e toda a preparação da terra. As famílias ganham em média aí, Bolsa Família, R$300, R$400, chegando aí no máximo de 600. E podem passar a ganhar depois de toda a primeira produção, que a gente vai fazer 3 tipos de produção: curto prazo, médio prazo e longo prazo. A primeira vai ser basicamente hortifruti. Na primeira produção, eles podem te ganhar por família em média de R$3.000. Então, eles vão sair de 300, 400, 500 reais para R$3.000, mostrando que se eles forem produtivos, eles podem esquecer dessa miséria que o governo tenta colocar para todo mundo e trazer essa perpetuação de geração em geração de que eles precisam, na verdade, depender de Bolsa Família. Muito pelo contrário, que se eles tiverem oportunidade de se tornarem produtivos, aí eles vão conseguir ganhar mais e se desenvolver mais, inclusive para as próximas gerações, vão poder estudar, vão poder viajar, vão poder, de fato, desfrutar a vida e não sobreviver. Quem é que está com você nesse projeto? MBL. Tem gente perguntando aqui sobre o MBL. Vou aproveitar e fazer uma pergunta mais genérica sobre o MBL. Coletei tantas mil fichas para ver o Faustino liderar a onça no RN. O que é isso, Faustino? Todo mundo colocando emoji de onça. É o Partido Missão. É uma onça? É uma onça. Ah, ok. Como se filiar ao MBL, como procurar o MBL em outros estados? Como é que faz? Bom, geralmente o melhor caminho é você procurar algum tipo de núcleo do MBL na sua cidade ou no seu estado. Caso você não consiga encontra a cidade mais próxima, que com certeza vai ter, e alguém vai conseguir te orientar ou te conectar com alguém do outro núcleo. É em Alagoas. Caso não tenha no seu município, no seu estado, você pode ser a primeira pessoa que vai abrir o núcleo do seu município. A gente tem alguns critérios, a gente sempre indica fazer a Academia MBL, que é onde você vai encontrar ali princípios muito básicos sobre a política, sobre como a gente enxerga a política, sobre como a gente atua em torno da política local, como a gente pensa, enfim. E várias outras coisas, como fazer equipes, como trabalhar em equipe, etc. A gente é um movimento que trabalha em equipe. Então é muito importante fazer parte da Academia MBL, que você entende como um todo qual é o nosso tipo de produção e como a gente atua. Então, procura o núcleo mais próximo da sua cidade, ou do seu estado. Essas pessoas vão te orientar de maneira mais adequada e você possivelmente vai ter que fazer a Academia MBL. Você sabe que os partidos com ideologia de esquerda fazem esses movimentos também. Só que lá você chega, você ganha uma cartilinha de Marx para você estudar e entender o que é o socialismo. Com o MBL, vocês estudam com que parâmetros? Com que livrinhos? Então, a gente tem hoje um livro específico que fala em torno da nossa proposta, mas aí muito mais voltado para o partido, que se chama Livro Amarelo. A gente tem nossa produção cultural, que é a revista Valete. A gente também tem ela disponível em aplicativo, é o Valete Plus, que tem não só documentários, mas tem todos os textos da Valete, todos os artigos que saem lá, inclusive podcast, enfim, inúmeras coisas. E esse trabalho cultural que a gente faz, a gente não se prende muito mais hoje a uma ideia muito boa. Por exemplo, somos liberais, vamos ser liberais bobo, o Estado tem que ser pequeno, não tem que atuar. Não, a gente enxerga
hoje a política de maneira pragmática. Por mais que o Estado ele tenha que ser mais enxuto, ele também tem que atuar em áreas muito específicas. E também, por exemplo, em torno da criminalidade. A gente acredita que hoje a maneira que o Brasil enfrenta a criminalidade é uma maneira completamente errada, principalmente quando se trata de organização criminosa, quando se trata de facções. Como eu falei, essas facções elas dominam o território, elas passam a imperar a lei que eles colocam e aquela região fica submetida a atuar em torno das leis que eles impõem. Então, a partir do momento que um grupo de criminosos entram no território brasileiro e eles tomam de conta desse território, eles não são mais apenas terroristas ou organização criminosa. Eles são terroristas e têm que ser considerados aí inimigos da nação. E sendo inimigos da nação, eles têm que ter um direito de Código Penal específico. E a gente defende isso, que eles tenham um direito de Código Penal específico, porque não é natural que isso aconteça. E por essa razão, a gente acredita que hoje o Brasil está tomado pelas facções. Não tem uma capital hoje no Brasil que você não tenha problema com facção, não tenha um território dominado por facção. E isso, ao longo prazo, é só olhar o que aconteceu na Colômbia, o que já aconteceu também no México, como os Estados Unidos teve que barrar o avanço do México. E isso justamente devido a esse tipo de criminalidade que avançou e o país deixou com que acontecesse, sendo leniente por muitas vezes com esse crescimento. Não precisa nem ir muito longe, vereador. Mãe Luísa teve diretora de escola que disse, olha, não tragam seus filhos para a escola hoje porque uma facção criminosa está em combate com outra, com fins territoriais. Você também tem aulas? Você dá aulas nesse MBL Play, que não é MBL Play? A gente tem um curso, que é Bem do João, de edição. Inclusive vamos lançar um novo, como você utilizar IA nos vídeos também, que a gente tem utilizado bastante ultimamente. Quando vocês veem aí eu voando nos vídeos, soltando superpoder, utilizando a IA, e é uma maneira mais, principalmente uma comunicação, então, acontece muito comigo isso. Eu tô passando em frente a uma escola e, sei lá, os carinhas de 10 anos, 11 anos, param e falam, pô, acho que você tá me representando muito seu trabalho. Tipo, crianças que literalmente conseguem ter uma atenção do vídeo, porque tem uma comunicação muito simples e algo que chama a atenção dela, como soltando um superpoder, e ela acaba querendo acompanhar ali aquele tipo de conteúdo. E isso é bom do ponto de vista de que ele vai estar acompanhando, pelo menos ao meu ver, né, que vai discordar disso, mas está acompanhando uma visão correta, ao meu ver, da vida, principalmente da vida política, e bom do ponto de vista nosso, que consegue ter uma interação não só com o público mais velho, não só com quem é já adulto, mas também com a criançada que está vindo agora, que é o futuro aí. Faustino, você se comunica bem nas redes sociais, vai ter um curso de edição. Você não pensa em vender esse curso de edição nas plataformas digitais e ganhar com isso? Não, mas a gente faz isso. Esse é tudo pago? Esse Valete Play? É. João, você tá recebendo o seu? A gente quer saber. João tá aqui, viu, gente? Olha, eu não sei qual é a rotina de Faustino, mas a de João, o editor, filmmaker de Faustino, esse menino não dorme. Eu vou fazer esse último questionamento aqui da nossa audiência, que é sobre jovem fiscalizador. Que projeto é esse? É um projeto que a gente ia instituir nas escolas, princípios básicos da administração pública, princípios básicos da lei de acesso à informação, para que as crianças já saíssem do ensino fundamental sabendo exercer cidadania. Foi parte do meu discurso de campanha falar que as pessoas vivem o que vivem hoje porque elas se acostumaram a viver no absurdo e de fato. Hoje, o cidadão ele não sabe exercer cidadania mais. Por mais que ele veja o buraco na rua dele, ele vai interpretar aquilo ali como um comum. Por mais que ele veja uma obra parada, ele vai interpretar aquilo como comum, porque ele já se habituou àquele tipo de relação dos políticos para com ele. Então, o nosso projeto ele ia colocar nas escolas esse tipo de conteúdo para que as crianças já saíssem formadas em termos técnicos sobre como exercer cidadania, só que teve um vício de competência. Mais uma vez, você ser vereador, você tem uma atuação muito limitada, as pessoas acham que você pode fazer tudo, mas não. E criar de outra forma, como a gente está tentando agora, vai ser uma forma de criar um programa, mas fica muito aberto ainda, é muito subjetivo, parte da prefeitura tentar regulamentar isso. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar para frente como vereador esse projeto, mas futuramente, quem sabe aí, se um dia eu chego em algum executivo, a gente, sem sombra de dúvida, pode ter certeza que a gente vai fazer isso. Faustino, se você não fosse vereador, o que você seria e por quê? Acabou meu mandato, não consegui mais nada, eu vou fazer o quê? Eu vou falar meu sonho adolescente, até estava comentando esses dias com um rapaz que eu conheci, que ele é isso, eu comentei com ele.
Meu sonho no adolescente era ser vendedor de carro. Acho que eu ia ser vendedor de carro. Ia continuar fazendo vídeo de opinião, eu gosto de fazer isso. Sério? Uhum. Não diga. Tô surpresa. E que carro você representaria? Que fábrica você representaria aqui? Que concessionária? Eu acho que eu seria seminovos, eu gosto de vários carros. Tu compraria um carro? A Faustino? Não, eu tô querendo trazer ideia pra você, não. Foque aí no que você tem pra focar. Se você quer o executivo, hashtag faz teu nome. Sua avaliação da gestão da governadora, professora Fátima Bezerra? Menos 10. Menos 10? De 0 a 10 você dá menos 10? É. Por quê? Porque ela conseguiu pegar o que tinha de pior e tornar pior ainda, né? Descumprindo aí tudo da lei de responsabilidade fiscal em torno da folha de pessoal. Não cumpriu o mínimo de investimento na educação, deve ser de mais de R$500 milhão. Está se promovendo agora, fazendo basicamente com a estrutura do Estado uma pré-campanha para o Senado, porque não vai ter mais a possibilidade de ser reeleição ao governo do Estado, então ela tem que estar em algum cargo público, vai voltar para o Senado. E pelos inúmeros acenos aí ao crime organizado, até pelo próprio fato, e eu tenho recebido bastante, infelizmente não posso fazer muita coisa em torno disso, além da exposição, mas de vários agentes penitenciários informando que a Alcaçuz está voltando a ter o domínio das facções, porque o agente penitenciário que quer fazer o trabalho certo está sendo transferido, e isso não me causa nenhum tipo de estranheza. O próprio secretário da administração penitenciária já se encontrou com o líder de facção para tentar negociar como ficaria os termos dentro do presídio. Então é um governo para mim que não tem nada a somar, pelo contrário, só desagrega, só joga o nosso estado para o lixo, só me envergonha, inclusive, ter uma representante como a Fátima Bezerra, não pelo fato de ser mulher, não pelo fato, inclusive, de ter um pensamento de esquerda, mas pelo fato de ser completamente desprezível mesmo, em todos os sentidos. Ser professor, entregar os piores índices de educação, ser mulher e entregar índices de 37% aumento de violência doméstica no estado. Então, tudo que ela pode representar, ela representa de maneira completamente horrível. Então, se ela não consegue representar nem o que ela representa, imagine representar eu e você, que tem um pensamento dissonante do dela, e ainda assim tem que estar aqui fazendo parte de todo esse circo que o Partido dos Trabalhadores faz no governo do Estado. Qual seria a sua avaliação à nossa bancada federal? 0 a 10 também, você daria quanto? A média, né? No caso não individual. Tem que ser uma média para os 8 que estão lá. Se você quiser destacar alguém... Fala de deputados só. Deputados federais. Podia incluir senadores, mas só bancados ou deputados. 5. Uhum. E senadores? O que acha dos senadores? 7,5. 7,5. Nomes, queremos nomes nessa bancada. Polêmicas. Quem é ruim, quem é muito bom, quem se destacou. Temos muito bom? Eu acho que no contexto geral de bancada, eu falo de Congresso Nacional, somando os senadores e os deputados, eu acho que quem se destaca ali de maneira gritante é o Stevenson. Pela maneira que ele conduz, principalmente o uso da transparência das emendas dele, como ele consegue empenhar isso e dar o retorno de fato para a população nesses 8 anos aí. Eu acho que ele vem inclusive para uma reeleição confortável. Então, se fosse pontuar alguém que se distou aí na bancada potiguar a nível federal, eu pontuaria o Stevenson. Você votaria nele então? Possivelmente. Então já eu comecei a puxar a chapa, eu vou chamar o resto. Senador 1, Stevenson? Stevenson. Não? Vai, Stevenson, vai. Senador 2, porque são 2 senadores. Provavelmente nulo. Nulo? Provavelmente. Não acha que tem outra pessoa que mereça a sua... Por hora, não. Por hora, não. Governo do Estado, quem é que vai? Não tenho candidato. Nem pré-candidato. Não tem um pré-candidato. Exatamente. Né? Ninguém pode ter candidato. Deputado estadual, quem seria? Do seu agrado? Também não tenho ainda. Mas possivelmente já tenho um nome em mente. Que é qual? Oxe, você não vai falar o nome? Assim, né? Então pode falar sim. Não. Mas aguardem. Aguardem quem? Aguardem, vamos chegar no ano primeiro, né? Ansiedade é a causa que mais afeta os brasileiros. Não, eu tô só fazendo questionamento, tô nem ansiosa. E deputado federal? Não sendo você, o pré-candidato? Também não tenho. Não tem? Não. Não me deixou muito aberto, não gostei não. Não, é porque assim, quando você pensa em candidato, principalmente quando eu penso em candidato, eu penso em quem me representa. Tipo, eu olho a bancada de deputados federais e eu olho, não me representa nenhum.
eu olho a de senadores, eu vejo, pô, o Stevenson me representa mais ou menos. Então, no mais ou menos ou nada, eu iria no Stevenson. Na bancada federal, ninguém me representa. Na Câmara, hoje, na Assembleia também, ninguém me representa. Tudo bem. JR, próximo ano a gente vai ver uma mudança nesse sentido aqui dessa conversa, né? Vou terminar aqui os últimos alôs. Aqui não está conosco. Precisamos de um Faustino aqui em João Pessoa, Alisson. Tem gente parabenizando o Rogério Marinho. O que acha do Rogério Marinho? Acho o cara bem técnico. Do ponto de vista de comunicação, eu vejo uma rigidez para chegar com um público mais B e C. Discordo de muitas pautas dele em relação à prioridade do Brasil. E, de novo, se fosse levar em consideração quem me representa, eu levaria em consideração o Stevenson. Não me representa de maneira totalitária, mas ali faz um trabalho que é o mais dentro do que eu faria. Temos aqui um careca do MBL. Quem é o careca do MBL? Não sei, colocaram aqui na live. Ah, tá. Ah, Fábio, nosso querido Fábio Silveira. É o careca. Fábio Silveira tá trazendo uma proposta de vídeos muito semelhante à sua. Eu sei que você precisa ir embora. Você indo para a Câmara Federal, ele poderia conquistar a sua votação? Você e fala preservar sua cadeira na Câmara? Municipal? Sim. Na Câmara Municipal, caso porventura no futuro próximo ou distante venha acontecer de ter uma filiação e a gente conseguir montar algum tipo de dominata, porventura, muito distante ou não. Nossa. Eu estar no Missão, a gente pode montar uma chapa para o Missão. E aí, talvez, para a vereança, a gente consiga ter uma articulação melhor. É um contexto mais reduzido, né, do ponto de vista de que o voto não é tão aberto, e aí a gente vai trabalhar basicamente e tentar pegar esse voto e dessas pessoas que já me apoiam aqui na cidade e tentar transferir todas para o partido. Vereador Matheus Faustino, considerações finais, chegamos ao nosso momento de dizer o nosso adeus. Dirija-se à sua câmera 5. Bom, fico grato aqui mais uma vez pelo convite, a segunda vez que eu estou aqui neste podcast. Perguntas polêmicas. Achei super tranquilo hoje. Mais tranquila, mas todas respondidas, não fugi nenhum tipo de pergunta, inclusive se como jornalista você puder articular qualquer tipo de debate com figuras relevantes aqui da esquerda, eu estou completamente disposto a fazer, inclusive aqui no próprio podcast. Falar para a população, vocês que acompanharam também, ou que vão acompanhar futuramente, amanhã, depois de amanhã, próximo ano, 2026, 2027, esse podcast, pegue todas as minhas falas e veja se eu mudei alguma coisa e me cobre caso eu tenha mudado. Levando em consideração ainda aquelas perguntas que ficaram futurísticas aqui em torno do que possa ser que aconteça no futuro, essa aí não posso me responsabilizar verdadeiramente porque são coisas que não aconteceram. Então, fico muito grato a você que assistiu até o final. Deixe seu like aqui no podcast da Sueli, fortalece para que venha vários outros candidatos. Vocês também possam perguntar aqui, principalmente se forem políticos. Eu acho que eu fiz um vídeo recente de uma pergunta que me foi questionada, inclusive quando eu estava com o Jean na 94 FM, onde me perguntou se as pessoas estão gostando do meu mandato, se elas se arrependeram. A gente fez um recorte e me impressionou bastante o nível de repercussão que teve em torno do recorte desse. Não é um tema polêmico, mas é um tema que naturalmente viralizou, acho, pelo tipo de atuação realmente. E uma das coisas, quando eu cheguei na última fiscalização que eu fui, foi que uma popular normal que estava no atendimento do Hospital dos Pescadores, ela me indagou achando que eu já estava 2 anos no mandato, sendo que eu estou há 10 meses, mas talvez isso venha justamente pelo nível de produção, e eu fico muito feliz que a população esteja acompanhando nesse nível o nosso trabalho. A gente sabe que política é a arte do possível, principalmente na posição que eu me encontro hoje, numa posição verdadeiramente independente dentro da Câmara e dentro do contexto geral também na política, sem negar a política, sem negar que tem que ter diálogo, sem negar que tentar conversar com aqueles que a gente não acredita também faz parte da política. E falar para você, mais uma vez, que continue acompanhando o meu trabalho. Se você gosta do meu trabalho, se não gostar, você passou a acompanhar daqui, vai nas minhas outras redes, Faustino RN em todas as redes sociais, e passa a acompanhar, que eu tenho certeza que de alguma maneira você vai se surpreender, e todas as posts, inclusive, que foram colocadas aqui em relação a fake news, foram respondidas, e tudo aquilo que você ouvir sobre mim, de maneira que venha te desagradar,
me procure minhas redes para você ver se realmente de fato é aquilo, porque as fakes acontecem, os hates também existem, aí tanto para promover o nosso trabalho, mas para também denegrir a nossa imagem. Muito obrigado, Sonia.